Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos estudar lançamento de projéteis. Na nossa última aula nós vimos a força de atrito. Nós vimos que essa força de atrito pode ser classificada de duas formas: a força de atrito estática e a força de atrito cinético ou dinâmico. Nós vimos que ela é caracterizada pelo modelo de Coulomb, que apresenta algumas fenomenologias dessas forças que ele determinou a partir de experimentos. E na aula de hoje nós vamos estudar o problema de lançamentos de projéteis, tá? Nós vamos basicamente resolver o exercício de lançamento de projéteis, calculando a sua trajetória, altura máxima e alcance, tá? Então, o exercício é basicamente o seguinte: considere que uma massa m seja lançada do solo no ângulo θ com uma velocidade inicial v0, tá? Essa massa está sob a ação da gravidade, então calcule a equação da trajetória que essa massa vai fazer, a altura máxima que ela vai atingir ao longo dessa trajetória e o alcance que ela vai ter, ou seja, qual vai ser a distância que ela vai percorrer na direção x no momento em que ela atinge o solo. Então, vamos resolver esse probleminha aqui. Então, a primeira ideia, vamos ter que modelar esse problema aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente observa é que essa velocidade aqui, em princípio, ela está no espaço de 3 dimensões. Tá? Então, aqui a gente tem um certo vetor, a gente determinou aqui o sistema de coordenadas, e a gente tem a ação da gravidade aqui que age na direção z, tá? E aí a gente tem esse V0 e esse G aqui. Bom, para simplificar o problema, para que a gente não trabalhe em 3 dimensões, nós podemos dizer que todo esse movimento vai ocorrer no plano V0, G, tá? Então aqui a gente vai ter a formação de um plano entre esses dois vetores, e aí a gente vai trabalhar em cima desse plano aqui. Por que a gente vai trabalhar em cima dele? Porque a única força que vai atuar dele vai ser essa em cima de Z, de modo que a gente sempre pode ajustar a direção XY para que não haja nenhuma força agindo sobre ela, tá? Então é isso que a gente faz. Então a gente traz esse problema de 3 dimensões para esse problema de 2 dimensões, estabelecido dessa forma, onde a gente vai ter essa massinha sendo lançada com essa velocidade V0 nesse ângulo θ sob a ação da força peso, né? Força da ação da gravidade. Então aqui vamos fazer a aplicação da segunda lei de Newton. Então a força em x é uma força que não age, não tem nenhuma força atuando em x, certo? Portanto, quando não tem nenhuma força atuando, pela segunda lei de Newton, a aceleração é igual a zero. E a força em y, nós temos apenas a força da ação da gravidade, ou seja, a força peso menos mg. Então nós temos que o AY é igual a menos g. Tá? Então aqui a gente tem essas duas forças atuando em cima desse corpo. Então em x a gente tem um movimento uniforme e em y a gente tem um movimento uniformemente variado. Tá? Então aqui nós temos esses dois tipos de movimento. Pelo que nós estudamos lá em cinemática, quando nós temos um movimento uniforme, a gente tem uma equação de movimento igual a essa daqui. E quando nós temos um movimento uniformemente variado, a gente tem uma equação igual a essa daqui. Bom, com essas duas equações, um protótipo dessas duas equações, a gente aplica as condições iniciais do problema. Ou seja, no instante inicial, as posições iniciais são iguais a zero. A velocidade em x é v cosseno de θ e em y é igual a v seno de θ. Tá? Aplicando essas condições iniciais nesse protótipo aqui, a gente tem essas duas equações e vai ser com elas que nós vamos trabalhar. Tá? Então, vamos resolver as questões. Na letra A, a gente quer a trajetória. A trajetória nada mais é do que uma função de y em termos de x. Tá? Então, é isso que a gente vai ter. Ou seja, a gente precisa eliminar o tempo. Como que a gente faz isso? A gente pega a equação de x, isola o tempo, tá? Escreve dessa forma e com esse tempo a gente substitui aqui em y de x, que é dado por isso daqui. Procedendo dessa forma, a gente vai ter que o y vai depender de x da seguinte maneira.
Se nós observarmos essa equação aqui, nós temos uma equação que é quadrática no x, ou seja, a gente está falando de uma parábola. Esse resultado foi deduzido por Galileu, como eu mostrei para vocês na biografia dele. A altura máxima, a gente precisa maximizar o y de t, tá? Como é que a gente faz isso? A gente usa as ferramentas do cálculo diferencial. Então, a gente precisa tomar a primeira derivada em y igual a zero, tá? Fazendo isso, a gente vai chegar que o tempo máximo é igual a esse daqui. E aí, nós vemos se esse tempo máximo, em princípio eu disse que era máximo, mas eu preciso verificar isso. Eu preciso verificar a segunda derivada nesse tempo máximo. E verificando ela, eu vejo que ela é negativa. Quando isso acontece, nós temos que, nesse tempo, nós temos o máximo acontecendo. Então, pegando esse tempo máximo, a gente substitui aqui no y, tá? Então, aqui esse y máximo acontece em y sendo calculado nesse tempo máximo. E, fazendo as contas, a gente verifica que a gente tem essa equação aqui, tá? Então, o y máximo é dado por essa expressão, sendo que ela depende do quadrado do seno de θ. Isso significa o seguinte, que se a gente quer obter, em função de θ, a máxima altura máxima, a gente precisa fazer com que esse θ seja igual a π sobre 2, ou seja, a gente precisa jogar o objeto na direção vertical onde nós estamos para que ele atinja a máxima altura máxima. E por fim, a letra C, a gente quer o alcance. O alcance acontece para a solução de x em que o y é igual a zero, tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Um procedimento. A gente pega o y no tempo de alcance igual a zero, aqui a gente coloca um t em evidência. Esse cara aqui precisa ser igual a zero, então isso vai dar esse tempo de alcance aqui, tá? Esse tempo de alcance a gente substitui no próprio x, e aí ele vai dar a posição dele, que vai ser o alcance. O alcance vai ser dado por isso daqui. Observe aqui que a gente tem 2 seno de θ cosseno de θ, que nós podemos simplificar escrevendo como seno de 2θ. Então aqui a gente tem essa equação. Outro procedimento que nós poderíamos fazer seria pegar a equação da trajetória e fazer o y igual a zero. E aí a gente encontraria qual seria o x para que isso daí acontecesse, tá? Aqui, por causa dessa dependência de seno de 2θ, o máximo alcance que nós podemos ter é quando o θ é igual a π sobre 4, ou seja, 45 graus. Se vocês jogam esses joguinhos de lançamento de objetos, Angry Birds, por exemplo, vocês percebem pela experiência de que isso deve acontecer exatamente quando vocês fazem esse ângulo virar, quando ele alcança 45 graus, tá? Então é basicamente isso daqui que resolve todos esses exercícios, tá? Então, na nossa próxima aula nós vamos estudar a velocidade limite, tá? Vamos estudar a velocidade limite, ou seja, quando um corpo, por exemplo, uma pessoa pula de paraquedas, ela vai sofrer a ação da resistência do ar, e essa resistência do ar vai fazer, compensando a força-peso, com que ele caia com uma certa velocidade constante, e essa velocidade aqui nós chamamos de velocidade limite. Veremos isso como um exercício na nossa próxima aula, que aliás vai ser essa parte de exercício que nós vamos resolver daqui para frente. Então, se você gostou do conteúdo deste canal, dê o joinha, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.